Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com Igor da Mata, professor da UFAL, presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Pesca. Igor, a gente continuando um pouco do assunto do bloco anterior, você tem a questão do defeso, e o defeso ele é uma necessidade, mas ele também é um ponto de tipo, recentemente nós temos aqui, em outro tipo de captura, de extração, a proibição da comercialização de guaiamum, por uma questão de risco de extinção. O quanto é sério, o quanto é importante essa questão do defeso, e eu lhe adiciono a isso, muitas vezes você vai comprar algo e você vê tipo camarões minúsculos, o peixe pequeno. O Brasil precisa evoluir nesse sentido de tipo de tamanho do peixe, de tamanho de espécie, respeito nesse sentido? O período de defeso é sempre uma medida importante e sempre com boas intenções, inevitavelmente. O fechamento de uma estação de pesca é importante, mas o Brasil precisa evoluir no manejo da pesca como um todo, né? O manejo de uma pescaria, ainda mais artesanal, multiespecífica, o seu sucesso não se dará apenas pelo estabelecimento de uma medida. Precisam que sejam elaboradas, baseadas em informações confiáveis, elaboradas diferentes medidas de manejo da pesca, né? Sejam elas técnicas, econômicas, sociais, entre outras. Muitas vezes você vê, exemplo, no sentido de condições. Recentemente, até conversando com um professor também, ele disse, olha, se você tem uma lagoa que ela recebe uma quantidade grande de dejetos, se você tem um rio que de grande dejetos, você está desequilibrando aquele ambiente. É preciso fazer algo sobre isso. É preciso, de uma maneira geral, quando se estuda a questão da pesca? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, a questão do saneamento aqui em Alagoas, ela é fundamental, né? O quanto tem afetado isso? É difícil quantificar, né? Porque os efeitos da poluição, eles são diversos e variáveis, então é sempre uma componente difícil de avaliar a sua influência sobre um estoque pesqueiro, mas é inevitável que isso tem prejudicado os ecossistemas costeiros no mundo todo e aqui em Alagoas também, e a pesca consequentemente. O que surpreendeu eu como leigo também, exemplo, nós temos em Maceió um emissário submarino, que obviamente 3 quilômetros no mar ele joga. Eu acredito, o mar tem uma capacidade grande de recuperação, mas tipo, segundo um professor também da UFAL, ele disse, se joga muito nutriente nesse sentido. O quanto isso também pode mexer nesse ambiente, nesse sentido? Com certeza tem a alteração do grande aporte de matéria orgânica no ambiente, levando, nesse caso, inevitavelmente, a um elevado consumo do oxigênio no ambiente e alta mortandade de recursos aquáticos. Fala um pouco mais para a gente sobre as entidades representativas que tem nessa área. Sim, importante a gente pontuar, além das condições naturais de Alagoas, as condições humanas, né? De mão de obra que nós temos aqui no estado. Como eu falei, a incipiência e incerteza das informações é grande, mas estima-se que Alagoas tem cerca de 40 mil pescadores, né? Representados em aproximadamente 40 colônias e associações espalhadas em todo o estado, que se juntam em torno de uma federação dos pescadores no estado, que por sua vez essas federações estaduais se congregam na chamada CNPA, Confederação Nacional dos Pescadores do Brasil. A gente vê também muitas vezes curiosidades sobre essa atividade. Que tipo de aparelhos de pesca são utilizados? Olha, a gente observa aqui que, a grosso modo, em Alagoas, em algumas regiões, aproximadamente 70% dos pescadores de Alagoas fazem uso principalmente de alguma rede de emalhar. Esse aparelho de pesca, ele apresenta... Por que ele é tão amplamente difundido, né,
na pesca. Ele apresenta uma alta capacidade de adaptação que permite que ele capture recursos diversos, né? Então a rede de emalhar, ela pode ser utilizada boiada na superfície, na meia água, no fundo, pescando recursos que vão apenas alterando o tamanho de malha, desde a pilombeta, do qual dependem muitos pescadores lá no estuário do Rio São Francisco, um importante recurso pesqueiro, até a chamada xira, né, aqui no estado, que é uma curimatã com uma malha de 12 centímetros de nó a nó, né? Além disso, a rede de emalhar ela não apresenta custos de operação, ela não utiliza isca, o custo é apenas de deslocamento para o lançamento do equipamento e apresenta também uma alta capacidade de adaptação, né, utilizando inclusive materiais de oportunidade. Como eu falei também, em termos de volume de produção, o arrasto de camarão se destaca aqui no estado de Alagoas, mas nem tanto pelo número, pelo contingente de pescadores que emprega. Temos também uma pesca de linha de mão extremamente relevante, principalmente em Maceió e Coruripe, e a importante produção pesqueira dos recursos estuarinos e lacunários também. Nesse trabalho, principalmente como Associação Brasileira de Engenharia de Pesca, o trabalho, a pesquisa, o profissional de engenharia de pesca é um profissional recente? É uma profissão considerada recente. A engenharia de pesca no Brasil, ela veio do Japão com a primeira turma criada na década de 70 na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Logo em seguida foi criada também, vieram profissionais do Japão com o apoio da antiga SUDEP, foi criado o curso da Universidade Federal do Ceará e atualmente nós temos mais de 20 cursos espalhados pelo país. No Pará, por exemplo, só no Pará nós temos 3 cursos, na Bahia também, e alguns cursos na região sul do Brasil também, onde inclusive será realizado esse ano o nosso 20º Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca. O quanto é importante esse profissional para o desenvolvimento da pesca no todo o Brasil? O engenheiro de pesca é o profissional formado para atuar em qualquer etapa da cadeia de produção de pescado. Então, é um curso extremamente amplo. A engenharia de pesca envolve conhecimentos das ciências exatas, ciências biológicas, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, ciências agrárias, e apresenta uma particularidade em relação às outras profissões de ciências aquáticas, né? Que é social também. O engenheiro de pesca ele também é formado com alguns conhecimentos de sociologia rural, de extensão pesqueira, para que ele possa atuar nas comunidades, fazer difusão de tecnologia, né, e trazer melhorias para as comunidades pesqueiras. Mas as principais áreas da engenharia de pesca são a tecnologia de pesca, que envolve toda a parte de investigação, avaliação do recurso pesqueiro, dos meios de produção, das embarcações, também a tecnologia do pescado, que envolve o beneficiamento, a conservação, a parte industrial do pescado, a biotecnologia, a bioquímica do pescado, além da parte que certamente emprega mais os engenheiros de pesca, que é a parte de cultivo, a aquicultura, né? Que, como eu falei, seria a atividade no mundo todo que se espera que atenda à demanda de pescados no mundo, tendo em vista que a pesca, na sua grande maioria, está estagnada e, por condições naturais, não permite grandes aumentos de produção. Tá? O quanto é importante que esse estudo esteja sendo feito em Penedo, aqui em Alagoas, pela UFAL? Não só em Penedo, né, como no estado todo. É fundamental que a gente tenha essas informações, né, para um melhor dimensionamento e manejo da pesca. Mas o polo em si, ele faz parte, no caso do Penedo, faz parte do campus de Arapiraca. De Arapiraca, isso. É importante virar um campus também? É importante desenvolver nessa região? Isso aí transpõe qualquer relevância para a engenharia de pesca, inclusive, Wendel. A gente está falando de educação, né? Esse processo de interiorização da universidade,
um programa federal, né? Ele tem o objetivo principal de garantir acesso ao ensino superior a pessoas, principalmente em idade universitária, jovens em idade universitária, que não teriam condições de fazer uma faculdade particular, muito menos de ir para uma capital para fazer uma universidade. E esses jovens que têm condição, digamos, essa elite econômica e que acaba sendo uma elite intelectual também, na medida em que ela vai para uma capital, dificilmente ela acaba voltando. Então nós temos fora dos grandes centros um longo processo no país de envelhecimento e de estagnação desses locais fora dos grandes centros. Então, com a presença da Universidade Federal de Alagoas, particularmente lá no Polo Penedo, há alguns anos nós fizemos um levantamento e observamos que realmente esses objetivos da interiorização estavam sendo plenamente atingidos. A grande maioria dos nossos alunos são jovens, principalmente de Penedo e alguns municípios próximos, em idade universitária, que não teriam condições de migrar ou pagar ou migrar para a educação privada. Mas nós temos também alunos que saem das capitais para estudar, no caso dos cursos principalmente de engenharia de pesca. Em Alagoas, o jovem que deseja estudar engenharia de pesca, ele tem que ir para Penedo, nosso curso só existe lá, né? Ali nas margens do Rio São Francisco, perto do estuário da Foz, né? Uma região que necessita, como eu disse, de informações que tem um apelo ambiental, inclusive, muito grande. E então nós temos também esse perfil desses jovens que montam as suas repúblicas ali. E também as pessoas de mais idade, já com família estabelecida, que muitas vezes já têm algum emprego, mas que com a chegada da universidade pública resolve retomar os estudos. Muito bem. Estamos aqui com o Igor. Igor, muito obrigado pela entrevista. A TV Assembleia fica à disposição. Obrigado, Wendel, principalmente pela oportunidade de falar sobre a pesca num estado para o qual ela é tão importante como Alagoas. Nós agradecemos também a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.